Seja muito bem-vindo ao Totóia 4x4. Se você não me conhece, eu sou o Alan Carvalho e esse aqui é um canal onde eu preservo a memória do meu carro como se fosse um álbum de fotografia. Esse vídeo é especial, porque nele eu vou falar com vocês a respeito de algo que revolucionou a minha forma de viajar, os meus acampamentos e até mesmo o meu trabalho. Então, fica aqui comigo. Galera, hoje vamos falar a respeito do esquema elétrico que tem dentro do meu carro. Eu chamo assim esquema elétrico porque é uma caixa onde eu tenho energia. Energia para ligar o computador, energia para fazer um monte de coisa. Como não podia deixar de faltar, nesse vídeo aqui tem história, tem desde como surgiu a ideia do planejamento, a ideia, o projeto, o esquema elétrico, valores. E eu estou colocando aqui na tela a minutagem de cada etapa desse vídeo. Em respeito ao seu tempo, se você quiser pular para uma parte que seja mais útil para você, fique à vontade para pular. Mas eu te convido a assistir o vídeo todo comigo. Bora lá! Como surgiu a ideia de ter que fazer um esquema elétrico dentro do carro? Como surgiu esse planejamento? O que inspirou a isso? Qual foi a necessidade que eu tive para montar esse esquema? Eu venho desenhando algumas viagens com o carro já há um tempo. E para cada planejamento que eu faço, eu costumo fazer algumas viagens testes, uso muito o carro para trabalho. E nessas viagens, dessas utilizações que eu tive com o carro, logo me surgiu a necessidade de ter uma estação de energia dentro do carro. Por quê? Nas minhas viagens eu levo câmeras, drone, levo meu computador, que eu preciso trabalhar na estrada muitas das vezes, e eu preciso carregar tudo isso, carregar luzes e também coisas de cozinha, um liquidificador, etc. Coisas que gastam energia elétrica. Então logo surgiu a necessidade de ter uma estação dessa dentro do carro. Se você pesquisar por estação de energia portátil, logo você vai se esbarrar com EcoFlow, Bluet, etc. Só que olha, eu tenho outras prioridades no carro ali para fazer, que eu preciso ainda fazer muita coisa dentro do carro. Tem muito detalhe ainda para fazer no carro de mecânica, tem muito detalhe de elétrica do carro para fazer, tem muitas coisinhas para ir mexendo com o tempo que se tornam prioridade, além desse conforto que eu teria desse esquema elétrico. E eu também não estou na disponibilidade de gastar, cara, mais de 4 mil reais, não tinha nem, na verdade, 3 mil reais para gastar nesse esquema elétrico. Então, cara, quando eu olhava os preços dessas estações, eu ficava, putz, cara, isso é para depois, isso é para depois. Enfim, fui tocando e, obviamente, fui pesquisando muitos projetos de galera que faz esquemas elétricos dentro do carro. Mas surgiu uma coisinha na vida que eu precisei acelerar esse investimento. O que aconteceu? Como alguns de vocês sabem, quem já me segue lá no Instagram, eu trabalho com audiovisual. Eu tenho uma produtora audiovisual e também atendo como diretor de fotografia outras produtoras. E surgiu um projeto na mesa onde a gente precisava levar alguns DJs para o topo de uma montanha para gravar eles. Logo, DJ, mesa de som, computador precisa de energia. E cara, a gente estava no topo de uma montanha, como é que a gente ia alimentar isso? Surgiu nos orçamentos de locação colocar gerador, só que o gerador faz barulho, enfim, gasta bastante também, né? Teria que botar gasolina, enfim. Cara, e o aluguel desse gerador, cara, eu olhei assim o valor, eu olhei o valor do investimento que eu teria para fazer na estação, onde eu já utilizaria para dentro do carro várias vezes, e falei, eu acho que eu vou acelerar esse investimento aqui, porque dessa forma eu conseguiria fazer o trabalho dos DJs e ficar com a estação dentro do meu carro. Então eu fiz uma coisa que já estava ali unindo o útil ao agradável. Então eu acelerei esse investimento, dado uma economia que eu estaria fazendo na minha produtora e que eu teria também isso como uma munição para o meu trabalho. Por isso que no início do vídeo eu falei que isso também foi algo que ajudou muito no meu trabalho, não só nos meus acampamentos, nem nas viagens com o carro. No meu trabalho também. E como todo projeto, começa a pesquisar daqui, começa a pesquisar de lá, se inspira daqui, se inspira de lá, começa a desenhar bastante, bota na ponta do papel, pesquisa valores, etc. E eu fui me antenando sobre valores e investimento e qual projeto ia se adaptar melhor à minha versão de viagem, trabalho, etc. Logo, cheguei à conclusão que esse projeto que eu montei seria o ideal para mim. Um pouquinho diferente do projeto do módulo camper, onde eu não tinha noção nenhuma de marcenaria, vocês me deram várias dicas nos comentários acerca de, cara, faz de tal jeito, faz de tal jeito. Eu agradeço muito a dica que vocês deram. Esse aqui eu não me assustei muito, porque eu tenho uma breve noção elétrica. Mas eu já adianto que se você quiser fazer isso no seu carro, você não precisa ter noção elétrica nenhuma. Se tiver uma noção básica de ferramenta, a respeito do que é uma chave Phillips,
como usar mais ou menos ali um multímetro, se você precisar realmente, que olha, sinceramente nem precisa de multímetro para fazer esse esquema aqui, mas é sempre bom ter, até para dentro do carro também, muitas das vezes você usar um multímetro. E você tiver uma noção do que é positivo e negativo, cara, tu já tá montando esse esquema. Óbvio, tem que fazer algumas adaptações e personalizações para a sua utilização, para o nível de produtos, equipamentos que você vai estar carregando ali no carro, né? Se você precisa ligar um ou mais utensílios semelhantes a um liquidificador, geladeira, etc. Convém você fazer essa distribuição dessa carga e analisar qual que é a capacidade de energia que você precisa armazenar e como você vai alimentar isso. Mas isso tudo, cara, usando um chat GPT, usando uma breve calculadora ali, você resolve em 2 palitos. E a montagem é muito simples. Como eu disse, convém analisar a carga que você vai precisar, a carga de energia. Isso convém analisar os produtos que você vai utilizar, se eles vão na tomada, no 110, se eles usam 220, se usa 12 volts, quais são os produtos que você vai precisar carregar para analisar essa capacidade energética que você vai ter, né, para saber também como utilizar essa carga. Não é só plugar ali, derreter a bateria até o fim e usar. Eu vou dar algumas dicas aqui, mas principalmente aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você acessar para ter um passo a passo de como você fazer isso. Eu acho que ele pode te ajudar. No meu caso não foi diferente. Eu comecei exatamente assim, calculando a carga de tudo que eu ia usar. Futuramente eu pretendo botar uma geladeira 12 volts, então já levei isso em consideração. Obviamente imaginei o futuro ali também de coisas que eu poderia colocar de utensílios off-road, né, que viessem a precisar. No meu caso, eu basicamente pensei ali na geladeira. Fiz a soma de todas as minhas câmeras, as minhas baterias sobressalentes, as luzes que eu utilizo para recarregar, somei a energia que meu computador gasta, no caso ele consome para recarregar, celular, tudo, botei na ponta do lápis, somei tudo e cheguei a uma conclusão de qual era a minha capacidade de energia que eu tinha que levar nessa minha estação. Então, para não gastar dinheiro errado, né, comprando uma bateria onde não ia suprir, às vezes só ia carregar metade dessas coisas, eu fiz esse cálculo para já me precaver. Porque esse cálculo também ele diz muito a respeito dos periféricos que você vai ter que colocar ao redor da sua bateria. Porque tudo isso é influenciado pela carga que você possui. Porque você precisa recarregar essa bateria e você precisa distribuir ela. Então todos esses periféricos eles têm que conversar na mesma tensão. Você não pode ter algo ali que converse com uma tensão errada, porque isso pode gerar algum curto ou algum problema. Mas isso é bem didático, é bem simples. Obviamente você não vai investir numa placa que distribui energia 24 volts sabendo que seu sistema é 12, etc. Então é só uma pequena atenção a isso, não precisa ser um expert de elétrica, é basicamente só ter atenção a esses pequenos detalhes. Logo em seguida, entendendo o que eu precisava para compor esse esquema elétrico, todas as competências elétricas ali, para que eu pudesse ter uma carga eficiente dentro do carro, eu parti para comprar, montar uma lista ali de coisas para eu comprar e não me perder na hora de fazer o investimento. Eu entendi que eu precisava da seguinte lista. Já anota aí se você quiser, mas eu vou colocar aqui na tela essa listinha completa. Acompanha aí. Eu precisava de uma bateria com uma carga bacana, o disjuntor na amperagem correta, controlador MPPT, placa solar 200 watts, um painel marítimo com saída 12 volts, plugs para conexão da placa solar, um cooler, uma caixa de ferramenta resistente, um inversor de onda senoidal, fios extras para expandir o projeto e trilhar caminhos entre os periféricos da bateria ali, né, para conectar uma coisa na outra, em resumo. Agora eu vou fazer um apanhado, um a um, desses itens. Bora lá. Primeira coisa, a bateria. A placa solar só capta energia, ela não reserva, né, então eu precisava de uma bateria. A minha bateria atual é de 70 ampere-hora. Ela é uma carga muito legal. Ela não é uma bateria de carro, é uma bateria estacionária. E eu escolhi uma bateria dedicada a esse sistema, diferente de uma bateria de carro, por quê? Não corro o risco de ficar sem a bateria do carro. Eu posso descarregar ela sem grandes preocupações, né? Na verdade, existem sim preocupações e regras. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente aqui, mas eu posso descarregar ela sem grandes medos. E essa bateria estacionária, ela foi pensada para carregar e descarregar, diferente da bateria de carro. A bateria de carro, ela é feita para dar uma amperagem, uma corrente muito potente para o motor de arranque do carro ligar. Essa outra bateria, ela é feita para ter carga e descargas com ciclos com um pouco mais de segurança do que uma bateria de carro.
Óbvio, existe também ali a bateria de lítio, mas se você for pesquisar, você vai ver que ela é uma bica, é muito cara. A placa solar, ela é o que mantém esse sistema vivo, e a minha placa é de 200 watts. 200 watts foi o equilíbrio que eu achei para que eu tivesse uma boa recarga e uma boa capacidade para usar enquanto tá de dia, tá de sol, para eu ter uma capacidade energética legal e sem ficar descarregando a bateria, já usando a energia que a placa está me fornecendo, e também ter uma recarga mais eficiente ali, né, da minha bateria, não ficar demorando tanto para recarregar. Então com ela eu tenho uma boa capacidade de reposição diária, tamanho ainda administrável, né, porque uma placa solar também de 600 ela é gigante, uma de 200 eu já considero ela bem grande, então foi um tamanho que eu considerei assim, ok para estar usando no carro, e um custo que cabia nesse projeto, né? Uma placa que tem um valor ali bem acessível. O que eu quero dizer é que se eu colocasse uma placa muito menor, talvez uma placa de 100 watts, 50 watts, eu ia ficar sempre no limite, demorar às vezes horas para recarregar, às vezes ia dar de noite e eu não teria recarregado 100% da minha bateria. Se eu colocasse uma que excede demais, eu não teria muito espaço ali para administrar o projeto, né? Não teria onde colocar no carro, de maneira mais prática dizendo, né? A controladora, uma das escolhas mais importantes do projeto e que eu precisei dar bastante atenção e juntar um dinheirinho ali a mais para estar fazendo o investimento. Se você for pesquisar, você vai ver que tem dois tipos de controladora, a PWM e a MPPT. Vou explicar a diferença. Bom, da maneira que eu entendi, obviamente, só relembrando aqui, galera, eu não sou um técnico de elétrica, eu sou um entusiasta, e pelo que eu entendi, pelas pesquisas que eu fiz, se eu for resumir bem a diferença entre a PWM e a MPPT, é que uma é mais eficiente que a outra. Se você for ver a diferença de valores é até significativa, porque a PWM é muito baratinha, você encontra controladores de 30, 40, 50 reais na Shopee, AliExpress, Mercado Livre. E a MPPT vai começar ali na faixa de uns 200, 300, 400 reais. MPPT real, tá? Não que simula MPPT, tem isso também, então esteja atento. Se eu for resumir o que é realmente a diferença entre uma e outra, para além dessa questão simples de falar que uma é mais eficiente do que a outra, eu entendi que a MPPT ela não vai pegar e desperdiçar a energia sobressalente que a placa vai me fornecer. Por exemplo, minha placa ela vai me fornecer uma certa voltagem. A PWM vai pegar essa carga, vai passar para a bateria. Por exemplo, se eu estou com a bateria ali em 11 volts, ela está me fornecendo 12 volts, a placa, essa controladora vai pegar o que a placa está fornecendo e distribuir essa carga para recarregar a bateria. A MPPT ela já trabalha de uma maneira um pouco mais eficiente. Se eu preciso ali de 12 volts para carregar a minha bateria, e minha placa às vezes está me fornecendo 13, 14, 15, 16 volts de energia, a MPPT vai pegar essa carga sobressalente e fazer como se fosse um buffer ali, uma reserva, né? Uma caixa de reserva, onde vai distribuir com maior eficiência e utilizar dessa energia sobressalente para recarregar a bateria. Então não vai desperdiçar essa energia sobressalente. Ela vai pegar essa energia e vai reutilizar para recarregar de maneira mais rápida e eficiente a minha bateria. Se ficou um pouco confusa essa explicação, me desculpa, não sou expert nisso, mas o que eu posso resumir uma é mais eficiente que a outra. Sim, vale muito o investimento em uma controladora MPPT, sim, você vai pagar mais caro, mas na hora de recarregar, cara, vai recarregar o dobro ou o triplo de vezes mais rápido do que uma controladora PWM. E isso para mim já basta e realmente já valida o investimento numa controladora MPPT. Mas se você vier me perguntar, Alan, a PWM funciona? Olha, funciona. Pelos vídeos que eu pesquisei, funciona sim, mas eu acho que pode ser uma economia que não vale muito a pena, sinceramente. Não quero chamar de economia burra, cada um sabe onde o seu calo aperta, mas se puder economizar mais um pouquinho, assim como eu fiz, para investir na controladora MPPT, vale mais a pena. Agora o inversor. Ele é o responsável por transformar o 12 volts em uma corrente semelhante à corrente da sua casa, 110 ou, se o inversor for, 220. Eu escolhi um inversor de onda senoidal pura. Ele é um pouco mais caro, mas vale a pena. Notebook gosta, baterias gostam e equipamentos sensíveis agradecem. Os inversores de onda modificada, eles realmente são mais caros. É uma diferença significativa se for pesquisar. Mas eles acabam esquentando muito, eles acabam danificando a vida útil da bateria do que você está carregando, pode fazer um bocado de ruído.
para além de esquentar, né? Então, como eu dependo dos equipamentos que eu utilizo para gravar, que eu vou utilizar para recarregar dentro do carro e muitas das vezes eu vou utilizar desse equipamento, dessa estação para trabalho, o de onda modificada, ele acaba que pode danificar muitas coisas. E eu preferi investir no de onda senoidal por questão de segurança. Se tornou prioridade nesse investimento a segurança e a qualidade da energia que eu estou utilizando. Então, o de onda senoidal, ele também é muito mais parecido com o que você usa em casa, sabe? A energia que você usa em casa funciona de maneira semelhante ao de um inversor de onda senoidal. Ele basicamente tenta imitar o que você usa em casa ali. Se eu puder resumir de uma maneira bem simples aqui, né? Óbvio, existe uma explicação mais técnica para isso, mas se eu puder resumir, o de onda senoidal se comporta exatamente como a energia da sua casa, sem danificar o seu equipamento. Disjuntor e fiação. Isso aqui não é detalhe, é realmente segurança para o seu equipamento. Tem que lembrar que a bateria 12 volts, ela também queima cabo. Por queimar cabo, ela pode provocar um incêndio. Então tem que ter atenção a isso. O carro chacoalha bastante. Então eu preciso de equipamentos ali que me gerem uma qualidade, que desarmem, porque também tem muita carga dentro da bateria para ser distribuída. Então isso tudo, eu preciso de um esquema de segurança ali ao redor. Um simples disjuntor com cabos de qualidade na milimetragem correta para a distribuição de carga dessa energia, né, da estação elétrica, é fator que não é detalhe, é realmente segurança. Essa parte é até menos instagramável assim, porque quando eu for filmar aqui para vocês, você vai ver que o esquema tá meio feio ali, eu preciso fazer um upgrade ali nos fios e tal, porque eu montei bem rapidão. Eu prometo que eu vou mostrar isso com maior detalhe para vocês em um outro vídeo. Eu não queria muito fio saindo da bateria direto para os componentes. Por isso, pensando nos futuros upgrades, eu já coloquei um painel marítimo que tem diversas saídas, diversos botões, tem uma saída 12 volts e também um voltímetro, que me ajuda muito a entender como é que está a carga da minha bateria. Eu vou também disponibilizar um manualzinho, na verdade uma tabela de voltagem, que dá para você entender em quantos por cento está a sua bateria, porque é isso que vai indicar a carga dela, se ela está cheia, se ela está vazia, se ela está na metade, enfim, vou disponibilizar essa tabela também. E esse painel marítimo, ele é até bonitinho, cheio de luzes ali e tudo mais. Já tem algumas saídas USB-C, como eu disse, além ali também da saída 12 volts. E me ajuda nos futuros upgrades aí, se eu quiser colocar mais alguma coisa ali para alimentar. Eu coloquei ali de maneira um pouco porca, ali dava para fazer com um pouco mais de carinho, mas eu coloquei um cooler também. Porque no carro às vezes eu nem uso muito, mas se eu estiver no acampamento, onde está sol batendo ali na bateria e tudo mais, é importante para circular o ar ali dentro da bateria e não ficar um bafo quente ali dentro, né? Fazer esse ar circular, eu julguei interessante e importante colocar também para eu ter uma temperatura estável ali da bateria em funcionamento. A caixa, ela virou o corpo da estação. Então, enfim, é um critério um pouco pessoal. Eu escolhi comprar uma caixa de ferramenta onde cabia já a bateria. É maneiro ali, porque tem as pegadas laterais, tem a pegada em cima. Então eu escolhi uma caixa de ferramenta. Óbvio, você pode escolher uma caixa mais bonita, você pode enfeitar a sua caixa, faz do jeito que você quiser. Mas eu comprei uma caixa barata porque eu sabia que eu ia picotar ela inteira e eu precisava só pelo menos ter uns ganchos ali na lateral que eu pudesse carregar ela. Então eu escolhi uma caixa de ferramenta mesmo, não me preocupei muito com estética não, eu queria mais funcionalidade. Falei funcionalidade. Eu queria funcionalidade. Falei errado, desculpa, mas é isso aí, vocês entenderam, né? Agora na prática, Alan, o que esse sistema aguenta? O meu sistema atual é placa 200 watts, uma bateria de 70 ampere-hora e todo esse sistema funciona em 12 volts. Traduzindo, 70 ampere-hora num sistema 12 volts dá mais ou menos ali uns 840, 830 watts hora que eu tenho de energia total para utilizar no meu sistema. Mas como a minha bateria é uma bateria de chumbo, né, AGM, eu considero a utilização saudável 40 a 50% dessa capacidade de carga. Então na prática eu tenho algo em torno de 350 a 500 watts hora de uso diário para eu utilizar sem danificar a carga e descarga da minha bateria. Vamos para alguns exemplos reais aqui do dia a dia. Você já entendeu que é só fracionar essa capacidade de carga que a sua bateria possui
para utilização, o consumo do produto que você está utilizando. Então, por exemplo, luz de 10 watts, cara, eu tenho ali de 30 a 50 horas de utilização tranquilas. Para o meu computador, dá em torno ali de um consumo de 40 a 80 watts. Então, dá ali mais 8 horas, 7 horas, enfim, mais ou menos de uso ali diário. Ah, lembrando que o inversor tem uma pequena perda também. Então, tem que levar isso em consideração. Pode tirar uns 10% ali, então vamos botar aqui, mais 7 horas, 6 horas de uso. Nossa, hora pra caraca, pô. Meu computador nem fica conectado esse tempo todo. Eu conecto nele só para dar uma carguinha e já era. Mas se eu quisesse deixar ele conectado, consumindo 40, 50 watts, eu teria ali um consumo, sei lá, uma utilização de 6 horas ali, umas 5, 6 horas tranquilamente. Meu drone consome ali tipo uns 30, 40 para carregar ele. Então, caraca, dá para carregar inúmeras vezes esse drone. Agora, o que eu realmente calculei pensando no futuro, na geladeira. Ela gasta muita energia, puxa bastante energia quando tá ligado no 12 volts, quando ela liga o compressor, né? Na verdade, ligado em qualquer energia. Toda geladeira consome muito quando ela liga o compressor. Pensando ali no uso diário, eu lembro de ter calculado de 20 a 40 watts de consumo em média ao longo do tempo, o que dá mais ou menos ali umas 10 a 20 horas dessa geladeira ligada. E vale essa ressalva. 20 horas, eu já tenho luz de novo, né? Sei lá, eu fico com um período do dia de luz que realmente recarrega a minha bateria. Poxa, eu vou ter ali umas 8, 10 horas de luz de sol. Então, nesse período em que o sol está atuando na placa, eu não estou consumindo a energia da bateria. Eu estou com a energia que a placa está me fornecendo. A bateria, ela fica em utilização quando eu não tenho sol. Então dá para administrar dessa forma. Agora sobre a placa solar. Por que 200 watts? No mundo real, falando de ângulo, intensidade do sol, se está nublado, se não está nublado, não é 200 watts que ela vai entregar sempre. Ela tem uma alternância ali, né? Às vezes vai entregar 100, às vezes vai entregar nada, às vezes vai entregar 200, às vezes vai entregar 150. Sempre que a gente monta esquema elétrico, a gente tem que considerar algumas variáveis, principalmente falando de uma energia que não está no nosso controle. Então, dentro do meu planejamento, se eu tiver ali com a bateria em meio tanque, 40, 50%, eu conto com um bom sol 4 horas para recarregar a minha bateria de 50% a 100%. Se tiver mais ou menos nublado ali, pode colocar ali suas 7, 8 horas ali para recarregar de 50% a 100%. Isso dentro do meu esquema de 200 watts com a placa solar, levando em consideração algumas pequenas variáveis, recarregando uma bateria de 70 ampere-hora. Então, aqui vai uma dica. Pelo que eu tenho feito em muitas das minhas viagens, eu deixo às vezes para carregar drone, coisas que eu vou utilizar durante a noite. Enfim, eu não quero utilizar durante a noite recarregando. Então, baterias extras do drone, baterias extras da câmera, enfim, diversas outras coisas que eu não vou precisar usar naquele momento durante o dia. Enquanto eu tenho sol, eu vou recarregando para não consumir a bateria da bateria estacionária, né? Não consumir a carga da bateria estacionária. E quando tá de noite, eu uso realmente imprescindível. Cara, uma coisa que eu vou usar para cozinhar, um liquidificador, futuramente a geladeira, enfim, coisas que eu realmente vou estar precisando ali numa emergência. Recarregar alguma luz, etc. Dessa forma, fica uma estratégia onde eu sei que de noite eu tenho energia que eu vou precisar para questões emergenciais, recarregar um computador, etc. E de dia eu estou carregando utilizando a energia que a placa solar está me distribuindo, não consumindo da minha bateria estacionária, para de noite eu ter uma reserva bem bacana de energia. Nesse bloco agora, eu vou explicar para vocês como eu fiz o esquema elétrico. Eu não vou explicar como eu fiz a montagem, eu não vou colocar a mão na massa ali. Eu pretendo guardar esse conteúdo para um próximo vídeo, para esse aqui também não ficar enorme de maçante. Se vocês quiserem realmente esse vídeo onde eu boto a mão na massa, passo fio por fio, faço conexão por conexão, comenta aqui embaixo que eu vou saber que realmente vocês querem esse vídeo. Então eu desmonto toda a bateria, monto tudo de novo ali, explicando parte por parte para vocês. Aqui agora eu vou mostrar só o esquema elétrico, né, um desenho desse esquema elétrico de como eu montei dentro dessa estação. Antes de sair ligando o fio, eu precisei entender qual que era o caminho que a energia percorria. O meu esquema ficou da seguinte maneira: a placa solar capta energia, que passa por uma fiação até um disjuntor que está funcionando de maneira segura para não jogar uma carga excedente extrema para minha controladora MPPT. A minha controladora MPPT faz toda a análise e distribuição de carga
para minha bateria. A minha bateria, por sua vez, ela vai distribuir a energia para o painel marítimo, onde tem todos os botõezinhos ali, 12 volts, etc. E também para o meu inversor. Esse é o meu esquema. Lembrando, gente, eu não sou eletricista, eu só pesquisei, sou um entusiasta, analisei bastante esse esquema e eu estou usando ele por longos meses antes de vir aqui sugerir para vocês esse meu esquema elétrico. Nada disso aqui exclui você consultar um profissional onde pode te coordenar ou até mesmo corrigir coisas que eu falei aqui nesse vídeo. Então, se você, como eletricista, um profissional, está assistindo esse vídeo, por favor, comenta aqui para tirar, às vezes, vai ter às vezes alguém colocando dúvidas aqui, onde você pode me auxiliar também explicando. Então, fique à vontade para comentar aqui, caso você tenha dúvida ou caso você queira me sugerir. Falar assim, Alan, cara, isso aí que você fez, dá para fazer melhor de tal maneira, tal maneira, tal maneira. Porque assim, a gente cresce junto. Eu aprendo com você, eu compartilho minha experiência que eu tive com vocês também e a gente se ajuda aqui nos comentários, beleza? Pessoal, é o seguinte. Ai, voltei. Eu escrevi esse roteiro um pouco rápido, porque eu tô no meio de várias produções aqui da minha produtora e eu esqueci no roteiro de escrever a respeito de valores. Muito importante, valores, meu Deus, como eu esqueci de botar isso. Então, você está assistindo isso no meio do vídeo, porque na edição eu espertinho aqui boto no meio do vídeo, mas eu gravei depois e eu gravei correndo essa parte aqui, então pode ser que eu esteja falando alguns valores de forma equivocada aqui, porque eu fiz uma rápida produção aqui, porque eu já tenho que partir para uma reunião. E é o seguinte, bora lá. Eu fiz uma soma aqui, que eu lembro exatamente quanto eu gastei. Eu gastei R$ 2.300 nesse projeto todo. Contando placa solar, bateria, tudo, cabo, tudo. Dá para você gastar menos, tá? Com certeza dá para você gastar menos. Então eu vou fazer um apanhado geral aqui de médias de valores desses componentes que eu utilizei, tá? Partindo aqui, ó, deixei anotado. Placa solar você vai encontrar na faixa de 350 a 700 reais, depende do modelo, do fabricante, depende do lugar que você está indo comprar. Se vai comprar na internet vai ser um pouco mais barato. Eu optei por comprar numa loja física, aqui na Santa Efigênia, perto de onde eu moro. Eu moro bem no centro de São Paulo, então corri na Santa Efigênia, tinha lá uma loja especializada em energia solar, comprei tudo lá, então eu paguei um pouquinho mais caro, sim, mas é que eu precisava rodar, lembra que eu expliquei que eu precisava rodar um projeto com os DJs? Dali a 3 dias, então eu precisava fazer rápido. Controlador MPPT, entre 350 e 900 reais. Eu paguei na minha aqui mais ou menos uns 450. Bateria estacionária, entre 500 e 900 reais. É imprescindível que você compre a bateria nova, pelo amor de Deus. Só queria deixar isso claro. De resto, pode comprar tudo usado. Eu sou favorável de comprar as coisas usadas, tá? Compra tudo usado. Eu apoio o mercado das coisas usadas. Por mim, tudo aqui em casa, aqui, ó, tudo aqui, ó. Até a câmera que você tá me vendo aí, eu comprei usada. Então, só que a bateria, não, pelo amor de Deus, compre ela nova, pra você não ter dor de cabeça. Inversor de onda senoidal, entre 400 e 600 reais. Então, enfim, compra novo isso aqui também. Se quiser comprar usado, pode também. Disjuntores ali na faixa de 80 a 100 reais. O painel marítimo tem diversos modelos. Eu paguei, se não me engano, no meu na Shopee, tava numa promoção lá, eu paguei 160 reais. Um cooler você vai pagar 5 reais. Na Santa Efigênia, se bobear, chega na loja de informática lá, os caras te dão uma porra dessa. Fiação. Eu gastei na faixa de uns 90 reais. Com os conectores MC4 já, os conectores da placa solar. E a caixa de ferramenta vai do teu gosto. Vai da tua frescura também. Se você quiser gastar mais, gastar menos, eu paguei 100 reais na caixa lá que cabia e foi isso. Bom, eu gastei aqui mais ou menos aí na faixa de uns 2.300 e pouco. Enfim, espero que eu não esteja deixando passar nada desses valores. Eu sei que eu deveria levar essa coisa aqui do roteiro dos valores mais a sério. É que eu esqueci, gente. Eu esqueci, minha cabeça tá cheia. Então é isso. Eu não irei vacilar com valores, tabela de valores nos próximos vídeos. Obrigado pela compreensão. Segue o vídeo. Bem, galera, é isso. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você tem um esquema elétrico diferente. Eu adoro o comentário de vocês, eu adoro responder, trocar ideia. Eu sempre aprendo muita coisa com vocês aqui. Vamos engajar nossa comunidade de toyoteiros pelo Brasil. E, bom, se faltou alguma coisa nesse vídeo, peço desculpas, mas estou tentando trazer ao máximo aí conteúdos relevantes, conteúdos bacanas aqui sobre a minha vivência com a Toyota.
E galera, é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!